Estamos de volta com Bom para Todos. O que está acontecendo na nossa economia é assunto do programa de hoje. De que forma as medidas econômicas como redução de juros, liberação de impostos e redução do preço da cesta básica podem refletir na vida do trabalhador brasileiro? É o que nós vamos saber no programa de hoje. Você já mandou sua pergunta? Participe, o Facebook é facebook.com/RedeTVT ou então você pode participar pelo Twitter, que é @RedeTVT. Você também pode ouvir o nosso programa pela Rádio Brasil Atual. É só sintonizar na FM 98,9 em São Paulo. Está aqui no estúdio da TVT Ramon Barazal, comentarista econômico e professor. Olá, Ramon, muito obrigada pela sua presença. Tudo bem? Tudo ótimo. Ramon, o governo vem tomando sérias medidas para acelerar o consumo e também o crescimento da economia. Eu queria que você comentasse essas medidas. Bom, na verdade, o que a gente percebe é que o governo tem tomado algumas medidas exatamente no sentido de fazer com que as pessoas tenham mais poder de compra e, portanto, consumir mais e ter um padrão de vida, claro, melhor, não é? Tudo isso em função das dificuldades que as pessoas têm encontrado nesses últimos 4 a 6 meses em relação à inflação, que tem preocupado bastante nós todos, não é isso? Exatamente. E por que a inflação voltou a preocupar? Olha, a inflação ela é motivada por inúmeras causas, né, dependendo do país, da economia e do momento. Mas no nosso caso, o que nós temos é o seguinte, nós temos uma demanda, uma procura muito acelerada, quer dizer, muita gente querendo comprar muita coisa e a economia não está respondendo com a mesma velocidade. Isto é, a oferta, como dizem os economistas, não está crescendo na mesma velocidade da procura. Isso faz com que os preços cresçam, que é o que se chama de inflação. E o processo que faz isso acontecer é exatamente aquilo que a gente assiste quando você tem um processo de leilão. Quem dá mais pelo mesmo produto? E quando você tem isso, os preços crescem. Pode prestar atenção no leilão, o leiloeiro vai perguntando quem dá mais, o preço vai subindo. Imagine isso acontecendo para muitos preços da economia. Quando isso ocorre, isso é o que nós damos o nome de inflação. Então, estimular o crescimento ajudaria nesse caso? Depende. Se você falar de estimular o crescimento da oferta, quer dizer, oferecer mais produtos para essa população, ajudaria. Mas se você falar em estimular o crescimento na procura, quer dizer, mais gente querendo comprar os mesmos produtos, o efeito seria exatamente o contrário. Nós teríamos mais inflação ainda. Então é preciso que haja um equilíbrio em relação a essas duas metades, se é que eu posso chamar assim. E qual o peso, da desoneração da cesta básica nesse processo todo? Isso ajuda, mas é uma medida pontual na medida em que nós percebemos que ela pode resolver o problema num determinado momento. Mas quando nós falamos de inflação, nós temos que pensar ao longo do tempo e não num determinado momento. É claro que essa medida é bem-vinda, como outras medidas que o governo vem tomando nesses últimos meses. Mas é preciso que a gente pense a economia e, portanto, a inflação como um todo e num longo prazo de tempo. O tomate virou o vilão nesses últimos meses, não é mesmo? Tem gente guardando tomate em cofre, né? Exatamente. O que significa isso? Bom, esse caso é um caso especial, particular, que é o caso dos alimentos, né? Cuja subida de preço se deu em função do clima. Quer dizer, choveu muito nesses últimos meses nas áreas produtoras, especialmente dos hortifruti. Isso destruiu a produção, a oferta diminuiu. E, portanto, os preços subiram. Lembra do leilão? Muita gente querendo comprar uma quantidade menor ainda de tomates ou de cenoura, ou seja lá o que for. Portanto, os preços subiram. Tanto é verdade que agora você já começa a perceber um declínio no preço, o pessoal já não vai guardar mais o tomate no cofre. Ramon, nós vamos ouvir a primeira pergunta da população, que foi o José Paulo quem fez. Oi, eu gostaria de saber como é que eu faço para combater a inflação sem aumentar os juros? Os juros, o aumento de juros é um dos mecanismos que o governo do Brasil, de qualquer parte do mundo, utiliza para você combater a inflação. E dependendo do momento, isso é possível ou não, quer dizer, não aumentar juros. No nosso caso, no caso da economia brasileira, isso é necessário. Tanto é verdade que o Copom fez um aumento de juros recentemente, não é? Aumentou na casa de 0,25 ponto percentual a taxa de juros, a taxa Selic, e, portanto, essa é uma medida que vem contribuir, como outras medidas, para o combate à inflação. Não é a única, mas é uma delas e é muito importante nesse momento. Vamos ouvir agora a próxima pergunta. Eu queria saber se os juros altos vai afetar de alguma maneira os nossos salários, por exemplo. Os juros altos não vão afetar o teu salário. O que vai afetar é que o teu poder de comprar coisas através do crédito fica mais difícil.
Na medida em que o juro aumenta, o crédito fica mais difícil, fica mais caro. Então, quando a pessoa for comprar sua TV, geladeira, automóvel, seja lá o que for, a prazo, evidentemente vai pagar mais, porque os juros são maiores. Então, é como se o salário daquela pessoa tivesse diminuído. Não é que diminuiu, mas é como se tivesse diminuído. O poder de compra diminuiu um pouquinho. Vamos ouvir a Roseli. O governo diz que a inflação está estabilizada. E como que a gente não percebe isso nos preços nos mercados, onde fica a maior parte do nosso dinheiro fica dentro dos mercados? Não, exatamente porque a inflação não está estabilizada. A inflação vem não crescendo, ultrapassou a meta proposta pelo governo, que é de 6,5%, e continua sendo motivo de preocupação. E aqui eu quero deixar claro o seguinte, a inflação é motivo de preocupação para o governo, é verdade, mas é muito mais para nós, população, para as pessoas que têm que comprar suas coisas. Então, ela não, no momento não está estabilizada, a gente espera que isso aconteça o mais rapidamente possível, até porque nós brasileiros, especialmente aqueles que têm mais idade, nós sabemos muito bem o que é uma inflação grande, pesada, e que assusta todo mundo e que acaba destruindo a qualidade de vida das pessoas. Vamos ouvir agora o Pedro. Sobre essa questão da inflação, dizem que a inflação maior é para quem ganha menos. Queria entender o porquê disso. É simples e ao mesmo tempo é doloroso. O porquê disso é o seguinte, é porque quem ganha menos destina a sua renda totalmente, ou quase que totalmente, para consumir, para comprar os produtos, especialmente os alimentos. Quem ganha pouco não tem dinheiro suficiente para poupar, para colocar na caderneta, para fazer um investimento no banco, etc. Então, todo o dinheiro que essa pessoa ganha, de renda baixa, é utilizado para comprar produtos. Ora, como os produtos estão subindo de preço, essa pessoa sente muito mais. E por isso que nós dizemos que a inflação ela é injusta, muito injusta, especialmente para os mais pobres. Os mais pobres são as vítimas preferenciais da inflação. Quem ganha bem, quem ganha muito, quem tem um rendimento alto, não é atingido tão duramente pela inflação, porque do total da sua renda, só uma pequena parte é utilizada para comprar as coisas, né, o consumo. A outra parte, essa pessoa coloca na caderneta, faz investimentos, etc., portanto não está preocupado com isso. Então os mais pobres são as vítimas preferenciais da inflação. Esse é um momento para conter o consumo? Tem que ser contido, porque senão nós vamos agravar mais ainda o problema da inflação no Brasil. E a contenção do consumo se dá, por exemplo, através da taxa de juros. Ela subiu, tudo fica mais difícil de ser comprado, um pouco mais caro, então as pessoas naturalmente retraem as suas compras. Isso a gente está percebendo, é só conversar com as pessoas na rua e o pessoal já começa a dizer, não, aquela prestação que eu ia fazer para comprar uma geladeira, uma TV, eu vou esperar mais um pouquinho, ver se as coisas melhoram e tal e coisa. Agora quem pergunta é o Reinaldo Pereira. Tá, eu queria saber o seguinte, dizem que a taxa de desemprego no país é a mais baixa nos últimos anos. Eu queria saber por que isso não reflete na baixa dos preços de todos os produtos que nós consumimos atualmente. O que a gente vê não é isso, mais emprego, mas os produtos são cada vez mais caros. Quanto maior for o nível de emprego, mais dinheiro as pessoas ganham, mais salários. E quanto mais dinheiro as pessoas ganham, mais compras elas fazem. Pessoas comprando mais, faz com que os preços cresçam e a inflação aumenta mais ainda. Então nós temos no Brasil, nesse momento, um dilema. A taxa de desemprego é baixa. Todo mundo está empregado, todo mundo está trabalhando, todo mundo está ganhando salário. Oba, a gente diz. Mas isso não vai fazer os preços diminuírem, ao contrário, eles podem, isso sim, crescer. Os preços só não cresceriam se taxa de emprego muito boa, quer dizer, nós estamos com o pessoal todo empregado, mas ao mesmo tempo a produção crescendo, então a oferta estaria mais alta também. Como isso não está acontecendo, o que nós temos? Muita gente querendo comprar, mas pouco produto para ser comprado. Inflação. Você tem dúvidas? Quer fazer alguma pergunta? Participe! facebook.com/RedeTVT. Ou então você pode participar pelo Twitter, que é @RedeTVT. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco nós voltamos com o economista Ramon Barazal. Até já!